Pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar continuidade às videoaulas através da correção do capítulo 4, seria mesmo a Belle Époque. Então espero que vocês já tenham feito essa atividade, peguem o livro de vocês e vamos iniciar agora a correção. Questão 1. Os prussianos, sob a liderança de Otto von Bismarck, conduziram a formação do Estado-nação alemão. Em 1871, em pleno coração do poder francês, o Palácio de Versalhes surgiu uma nova potência europeia. Explique como o surgimento do Império Alemão levou os países industrializados europeus à Primeira Guerra Mundial. Bem, pessoal, aqui é um assunto que vocês já viram em capítulos anteriores, lá na unificação da Alemanha, e a relação que isso vai ter com o contexto neocolonial, imperialista e mais tarde com o desdobramento da Primeira Guerra. O Império Alemão, pessoal, ele vai se formar lá no final do século XIX, unificando uma série de regiões profundamente industrializadas. Então, de forma quase que imediata, a Alemanha vai surgir como uma das maiores potências industrializadas dentro da Europa. Além disso, a postura militarizada do país como consequência da sua unificação, somado a isso os interesses dessa indústria emergente, vão colocar rapidamente o país na corrida pelos domínios neocoloniais, tornando-se uma ameaça a outros países que haviam saído na frente dessa corrida, como foi o caso da Inglaterra e da França. Já a questão 2 fala: definimos a expressão Belle Époque no capítulo 1. Agora defina paz armada. Pessoal, a paz armada foi visto lá na aula anterior, tem uma seção lá no livro de vocês que fala especificamente sobre esse conceito. Vai ser uma época lá dentro do século XIX, no finalzinho do século XIX, em que o mundo, mais especificamente o mundo europeu, se preparava para uma tragédia que estava por vir. Diante dos enfrentamentos ocorridos dentro do continente europeu ao longo do século XIX, grande parte das potências europeias passaram a investir pesadamente na indústria bélica como prevenção a possíveis ameaças às suas fronteiras e domínios neocoloniais. No caso lá do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro e do Reino Italiano, nós vamos ver que eles não queriam defender as suas fronteiras, nem queriam defender os seus domínios neocoloniais. Eles queriam o contrário, eles queriam ampliar, queriam tomar dos outros países. Já a questão 3, na letra A, ele fala o seguinte: partindo do texto proposto, responda por que essas duas expressões parecem contraditórias e mesmo assim descrevem o mesmo momento histórico. Ou seja, de um lado temos paz armada, do outro temos a Belle Époque, que é respondendo literalmente a pergunta do capítulo: seria mesmo a Belle Époque? Bem, a gente precisa entender que dentro do mesmo recorte temporal, lá na última metade do século XIX, de um lado nós vamos ter um período de grande desenvolvimento técnico-científico, o que alterou as habilidades vividas pelas grandes burguesias. Isso no caso da Belle Époque. Enquanto que do outro lado deste mesmo contexto, a paz armada, no caso, há uma crescente concorrência entre as potências europeias no que tange a busca por mercados, por matéria-prima, por mão de obra, o que ocasionou um clima de tensão beligerante entre esses países dentro do continente europeu. Já a letra B, ele pede para a gente retornar para o texto lá no início do capítulo. Retoma o texto da abertura do capítulo e repense. Por que Ernst Jünger queria ir para a guerra? Bem, pessoal, no texto de Ernst Jünger fica claro que a efervescência do sentimento nacionalista e a credulidade na eficiência de suas forças militares. É importante a gente notar que a Grande Guerra, na época, foi tomada com muito otimismo por todos os países envolvidos, já que, em teoria, o conflito seria bastante curto. Eles só não contavam que se delongaria por tantos anos e com um número absurdo de mortes, que era um reflexo direto do avanço tecnológico da época investido nas armas utilizadas na Grande Guerra. Já a questão 4 fala o seguinte: explique a política de alianças com base no ditado popular: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Cite um exemplo de situação em que isso ocorreu na época. Pessoal, a política de alianças
consistiu praticamente na formação de blocos políticos que pretendiam concordar uma ajuda militar. Então, vamos ver lá a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, os países interessados em defender suas fronteiras de um lado, os países que pretendiam angariar, conseguir novas fronteiras do outro. Então, levando em consideração a frase, pode-se dizer que nem sempre havia uma concordância, uma afinidade clara entre os membros da mesma aliança, mas o que se pretendia era a prevenção contra possíveis ameaças militares e, no caso da França e da Inglaterra, essa frase fica clara: a França e a Inglaterra foram inimigos por séculos, quase literalmente um século de guerra lá na Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos na verdade. Eles não tinham afinidade cultural, eles não tinham nenhum tipo de afinidade política, mas o que tinha ao mesmo tempo em ambas as partes era o medo de perder os seus domínios neocoloniais. Então, um exemplo dessa situação pode ser claro na relação entre a França e a Inglaterra. Apesar deles não terem proximidade política, não terem proximidade econômica, não terem proximidade cultural, e inclusive serem inimigos declarados por séculos, ambas as nações se uniram contra a aliança feita lá com a Áustria-Hungria, com a Alemanha e a Itália, para defender os seus interesses lá dentro da África. Já a questão 5 fala o seguinte: o patriotismo é o amor pelos seus, o nacionalismo é o ódio pelos outros. A frase do escritor francês Romain Gary ajuda a compreender como reivindicações de autonomia de povos e sociedades variadas acabam por ocasionar disputas territoriais e políticas. Um exemplo dessa situação é a eclosão da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, para a qual contribuiu o seguinte fator. Essa frase ela é muito emblemática para esse contexto de paz armada. O patriotismo é amor pelos seus, o nacionalismo é o ódio pelos outros. O nacionalismo, pessoal, vai ser um questionamento muito forte dentro da Europa ao longo do século XIX. Ao mesmo tempo que as nações construíam as identidades de si, essa identidade ela era construída a partir da negação de outros países, de outras culturas, de outras línguas. É o caso, por exemplo, do pan-germanismo e do pan-eslavismo que nós falamos na aula passada. Então, levando em consideração esse contexto e buscando um fator que contribuiu para a Primeira Guerra Mundial, vamos analisar aí as letras. Letra A: difusão do domínio soviético. Bem, a União Soviética ainda não estava nem nos planos de acontecer, nem de se desenvolver. Então, essa letra A está incorreta. Letra B: expansão do ideal pan-germânico. O ideal pan-germânico pode ser um fator, mas não tão preponderante para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Letra C: agravamento das crises balcânicas. E aí, pessoal, nós falamos isso daí como fator de ligação direta para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? Acho que sim, hein? E bora a letra D: crescimento das ações antissemitas. Bem, pessoal, a prática antissemita vai ser mais forte durante o segundo conflito mundial, não no primeiro. Então a letra correta aí seria a letra C: agravamento das crises balcânicas. Já a questão 6, pessoal, fala o seguinte: segundo o historiador Eric Hobsbawm, a discussão sobre a gênese da Primeira Guerra Mundial tem sido ininterrupta desde agosto de 1914. A questão permaneceu viva porque o problema das origens das guerras mundiais, infelizmente, tem se recusado a desaparecer desde 1914. De fato, em nenhum outro ponto a vinculação entre as preocupações passadas e presentes é mais evidente que na história da Era dos Impérios. Assinale a alternativa que apresenta as causas da Primeira Guerra Mundial. Isso daí eu coloquei, dialoguei com vocês na aula passada, quais os fatores ligados diretamente à eclosão da Primeira Guerra. Bora lá. Letra A: imperialismo, ok. Rompimento do equilíbrio europeu, ok. Nacionalismo, ok. A política das alianças, ok. As questões balcânicas, nós vimos na questão anterior que sim, participou
como causa desse conflito, e o incidente de Sarajevo, que foi lá a morte do nosso querido Duque Francisco Ferdinando. Então essa letra A aí aparentemente está indicando todas as alternativas como corretas. Bora na B. A ascensão militar dos Estados Unidos? Não. Letra C. Anschluss, a política de apaziguamento, a crise na Etiópia. Não, isso daí não, pessoal. Letra D. O fim dos impérios otomano e austro-húngaro. Não, na verdade o austro-húngaro ele estava crescendo e não tendo seu fim. E letra E. A crise do Marrocos, ok. Pan-eslavismo russo. Ascensão de Lenin. Novamente, isso daí vamos deixar para outro capítulo. Então a alternativa correta aí seria letra A. Imperialismo, rompimento do equilíbrio europeu, nacionalismo, a política de alianças, questões balcânicas e o atentado ou incidente, como vocês queiram falar, lá na cidade de Sarajevo. E a última questão, pessoal, sobre os anos anteriores à Primeira Guerra, analise o gráfico. Então, anos anteriores à Primeira Guerra, nós estamos falando sobre a paz armada, beleza? O gráfico aí vai mostrar o tanto de libras esterlinas em milhões investidos ao longo do tempo, que vai aí da década de 1880 até a data de início da Primeira Guerra Mundial. Entre esses países que estão envolvidos aí nesse gráfico, temos a Alemanha, a Áustria-Hungria, Itália, Grã-Bretanha, Rússia e França. Tanto os investimentos em exército como em marinha. Então, de acordo com essa tabela, complete a seguir, listando em ordem crescente, do menor para o maior, os países em relação ao seu crescimento militar no período da paz armada. Considere que estamos tratando do crescimento militar de cada um desses países diante de uma guerra que iria começar e não de sua força total. Então, completando a tabela de acordo com as regras da questão, em sexto lugar temos a Itália, no exército e na marinha temos a Áustria-Hungria. No quinto lugar, essas posições se invertem, a Áustria-Hungria investiu mais no exército e a Itália na marinha. Quarto lugar, a Grã-Bretanha no exército e na marinha temos a França. Em terceiro lugar temos a França e a Alemanha. Segundo lugar é ocupado pela Rússia. E por último, no primeiro lugar, temos o maior exército sendo a Alemanha e a maior marinha sendo a Grã-Bretanha. Aí muitos de vocês podem perguntar, professor, já que a Grã-Bretanha e a Inglaterra naquela época era a potência mundial do mundo, o país mais rico do mundo, por que eles investiram tanto na marinha? É só vocês analisarem lá a geografia da Inglaterra, né, pessoal? É uma ilha, então, consequentemente, para se defender e defender seus interesses, eles precisariam de uma maior frota naval do que os outros países. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, espero que tenham acompanhado no livro de vocês a correção dessa atividade. Se tiver alguma dúvida reminiscente da atividade desse capítulo, comenta aí embaixo, tá certo? E para a próxima videoaula de História, eu espero que vocês afinem aí o conhecimento a partir da leitura do capítulo 5, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até mais!